A paz do Senhor, irmãos, que bom! Estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa Escola Bíblica Dominical. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e hoje para a nossa lição de número 3, tá certo? Mas primeiro quero pedir aos irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Também, se você gostar da nossa aula, gostar do nosso vídeo, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário e nos ajude compartilhando nos seus grupos, nas suas congregações, para que possamos alcançar mais irmãos que amam estudar a palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Vamos lá então, lição de hoje, a lição de número 3, Êxodo capítulo 8 e capítulo 9, as primeiras pragas. O nosso textuário diz: Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Êxodo capítulo 8, versículo 9. Os nossos objetivos, então, compreender o significado das pragas, saber que a redenção é obra exclusiva de Deus e glorificar a Deus, que humilha os falsos deuses. A nossa verdade prática vai dizer: as pragas foram sinais e maravilhas que revelaram não apenas o poder, mas também o senhorio de Deus sobre o universo, tá bom? Vamos então para a nossa introdução. Na lição anterior, nós estudamos a primeira praga, que foi das águas transformadas em sangue. Hoje, nós vamos estudar da segunda praga, que é a praga das rãs, até a sétima praga, que é a chuva de pedras. A partir da terceira praga, os magos de Faraó já não conseguem imitar, e a partir da quarta praga, elas já não vão atingir os hebreus, mas somente os egípcios. Agora, nós precisamos entender que Deus não está contente por estar derramando a sua ira sobre o Egito. As pragas, elas não são apenas pragas, mas são principalmente sinais que apontam para quem Deus é. Elas tinham a intenção de punir o coração duro de Faraó e até mesmo do povo egípcio, que adorava milhares de deuses, ao mesmo tempo que Deus lhes dava a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus. Já o povo hebreu passou 400 anos do Egito. Gerações se sucederam e certamente o conhecimento de Deus foi perdido. Agora, eles terão a oportunidade de conhecer o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus tinha então o propósito também de educar o seu próprio povo para que conhecesse a Ele e fazer o seu nome conhecido entre os outros povos. Veja o que diz, por exemplo, o capítulo 9, os versículos 15 e 16. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra, tá certo? Vamos então para o tópico 1, a praga das rãs e dos piolhos. Êxodo capítulo 8, dos versículos 1 ao 19. Como falamos na lição anterior, as pragas que atingem o Egito possuem, entre outros, o objetivo de desmascarar os supostos deuses egípcios. Lembrando que a religiosidade egípcia
é composta por milhares de deuses, um panteão. Cada praga atinge vários deuses. Durante a lição, vamos mencionar alguns deles. O nosso subtópico 1, então, o impacto no Egito. Êxodo capítulo 8, versículo 3. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Após Arão estender a vara sobre as águas, a terra do Egito fica infestada de rãs. Não houve local em que elas não estivessem. Não que as rãs fossem más em si mesmas para os egípcios, pelo contrário, elas eram consideradas sagradas. Mas a grande quantidade incomodava. Várias devem ter morrido em diversas situações, o que causava constrangimento por serem sagradas. Este sinal, ele vai afetar diretamente a deusa Heket, que tinha o corpo de mulher e a cabeça de rã. Os egípcios acreditavam que ela transformava-se em rã e ajudava as mulheres na hora do parto. A praga vai tornar, então, a deusa Heket como uma responsável em atormentar o povo, ou ainda por não ter poder de livrá-los da praga das rãs. A terceira praga, a praga dos piolhos, aconteceu quando Arão feriu o pó da terra. O versículo 17 do capítulo 8 diz que quando Arão feriu o pó da terra, a terra toda se tornou em piolhos. Claro que não foi todo o pó da terra, o que quer dizer é que foi uma quantidade enorme, incalculável. Este sinal dos piolhos vai abalar o deus egípcio Tote, que tinha uma das suas atividades relacionada à magia, mas que não teve o poder de impedir a praga e nem deu poder aos magos para imitá-la, tá certo? O nosso subtópico 2, a reação de Faraó, Êxodo capítulo 8, versículo 8. Chamou Faraó a Moisés e a Arão, e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Apesar destes sinais afetarem a natureza, eles não foram naturais, foram atuação sobrenaturais de Deus. O texto não nos diz se Faraó pediu aos magos que tirasse as rãs, mas provavelmente sim. No entanto, pela primeira vez ele se rende em reconhecer que só o Senhor poderia tirar a praga. Para que não ficasse dúvida de que era o Senhor que estava operando estes sinais, no versículo 9, Moisés pergunta a Faraó quando ele queria que as rãs saíssem. E como ele falou, ou seja, Faraó, Moisés intercedeu ao Senhor. As rãs que eram sagradas para os egípcios agora estavam mortas e pior, produzindo um mau cheiro por toda a terra. O nosso subtópico 3, o dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Nós vimos que a partir da praga dos piolhos, os magos não conseguiram mais imitar as pragas. Com isso, eles fazem uma declaração a Faraó: isto é o dedo de Deus. Esta declaração ela é importante, pois ela não foi feita por um hebreu, mas pelos magos de Faraó.
era um total reconhecimento que havia um poder superior a tudo que eles conheciam. Mesmo após esta declaração, o texto diz que o coração de Faraó se endureceu. E aí nós vamos para o tópico 2, moscas e peste nos animais. Êxodo do capítulo 8, versículo 20, até o capítulo 9, versículo 7. Aqui, esta praga das moscas, ela pode significar enxame de moscas ou enxame de insetos. Também, ela pode ser encontrada lá no Salmo 78, versículo 45 e no Salmo 105, versículo 31. A palavra enxame carrega o sentido de mistura, indicando talvez uma variedade de insetos. Daí, nós podemos ter ideia da proporção desta praga. O nosso subtópico, então, não atinge Israel, capítulo 8, versículo 23. Estudiosos dizem que as moscas e até os besouros eram venerados pelos egípcios, mas agora eles iriam sentir o peso de um enxame de moscas. A praga das moscas atinge aqui o deus Uatchit, representado pela mosca. A partir desta praga, o Senhor passa a fazer distinção entre os hebreus e os egípcios, ou seja, as pragas só iam atingir os egípcios. Esta seria a parte mais notável das pragas. Nós, hoje, precisamos tomar cuidado para não aplicarmos este texto de forma literal. Não podemos presumir que Deus nos protegerá de tudo e que nunca passaremos por lutas. Não é isso que o texto quer nos ensinar. O texto mostra que sim, o Senhor, em algum momento, segundo o seu propósito, Ele pode dar livramento aos seus e até fazer distinção entre o justo e o ímpio, para que o seu nome seja glorificado. Mas não é sempre que isso vai acontecer. O certo é que todo o universo obedece suas ordens. E nesse momento ele coloca uma parede de separação na terra de Gósen para proteger os seus. O nosso subtópico 2, o impacto no Egito. Capítulo 9, versículo 3. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Como falamos, Faraó fez uma pergunta com arrogância e zombaria: quem é o Senhor? E depois diz: eu não conheço o Senhor. Aqui no versículo 1 do capítulo 9, o Senhor se identifica como o Deus dos hebreus. E por causa disso, no versículo 4, o Senhor deixa claro que mais uma vez fará distinção. O Egito, por sua vez, vai ser abalado de uma forma que nunca aconteceu antes. Toda a sua subsistência virá ao caos. Agora, serão os animais, o rebanho de Faraó, dos seus oficiais e de todo o Egito. Alimentação, transporte, vestimenta, suprimento militar, tudo será abalado. Não podemos esquecer que os animais eram adorados como divindades, que vários deuses possuíam alguma semelhança com animais. Vejamos exemplos de deuses egípcios abalados por esta praga. O deus Apis, deus da fertilidade dos rebanhos. A deusa Hathor, a deusa vaca, uma deusa celestial, e Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Antes, os magos haviam dito que a praga era consequência do dedo de Deus. Aqui no versículo 3, o Senhor diz que será a sua
mão, deixando claro que a situação iria ficar pior para os egípcios. O pior ainda estava por vir. O versículo 7 diz que Faraó mandou tirar a prova dos 9. Ele pediu para que fossem à terra de Gósen ver se algum animal dos hebreus havia morrido. Mas o texto diz: não morreu nenhum sequer. Alguém poderia pensar que Faraó iria se humilhar. Mas como diz Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína. Faraó endurece seu coração e seu fim está chegando. O nosso subtópico 3, não saiam para longe. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Diante das pragas que o Senhor estava mandando sobre o Egito, em vez de Faraó se humilhar e reconhecer o poder e a soberania do único Deus verdadeiro, ele tenta barganhar com Deus. Ele vai usar então duas estratégias. No versículo 25, ele diz que o povo pode ir oferecer sacrifícios, mas que não precisavam sair do Egito. No versículo 28, ele diz que eles podem ir, mas fala para eles não irem muito longe. Sobre essas duas estratégias de Faraó, nós precisamos entender que existe todo um simbolismo para nós hoje. Moisés pode simbolizar o verdadeiro libertador, o nosso Salvador Jesus. E o Egito pode simbolizar o mundo. O Senhor já nos libertou, mas Satanás tenta, num primeiro momento, nos manter ligados ao Egito, ao sistema mundano e pecaminoso que afronta a Deus. Procura nos manter dentro do seu raio de ação. Precisamos romper com o Egito, com todo o pecado e viver para o Senhor. Na outra estratégia, ele diz: não vão longe. Quem sabe um dia vocês queiram voltar. Não precisa ler tanto a Bíblia. Para que orar? Para que jejuar? Para que congregar? Não precisa de tudo isso. Deixem de ser fanáticos. Percebemos nas palavras de Faraó a sutileza para tentar manter os hebreus ligados a ele, debaixo da servidão. Da mesma forma, Satanás tenta nos manter aprisionados, ligados ao pecado e debaixo da sua servidão. Se houver, gente, algum pecado, qualquer coisa que nos prenda, eu e você, ao Egito, que possamos, com a ajuda do Senhor, nos libertar, romper completamente. Como declarou Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje, nós somos livres para a glória do nosso Deus. E aí nós vamos para o tópico 3, úlceras e saraivas. Êxodo capítulo 9, dos versículos 8 ao 35. Como Faraó e os egípcios não se comoveram pela morte dos animais, agora a próxima praga irá atingir seus próprios corpos. Em seguida, virá uma chuva de pedras que destruirá o que resta sobre a terra. Uma humilhação total para Faraó, seu povo e suas supostas divindades. O nosso subtópico 1, então, as úlceras e tumores, capítulo 9, versículo 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Faraó e seus oficiais haviam oprimido o povo de Deus com trabalho forçado nos fornos. Agora, Deus vai usar a cinza destes fornos como símbolo de úlceras e tumores
que surgirão por toda a terra do Egito, atingindo homens e animais. Talvez alguém possa perguntar, mas os animais não morreram na praga anterior? Vamos entender. É verdade que o versículo 6 diz que todo o rebanho dos egípcios morreu. O que acontece aqui, possivelmente, é o que chamamos de força de expressão. Quando dizemos todo mundo está doente, todo mundo estava lá, é claro que não era todo mundo, mas uma quantidade significativa. É isso que o texto quer dizer, que muitos animais morreram, outras pragas ainda virão, que causarão a morte de mais animais. Os magos de Faraó, por sua vez, já não podiam imitar os sinais. Agora, eles mesmos são atingidos pela praga e não podem se apresentar diante de Faraó e nem permanecer diante de Moisés. Suas mágicas e seus deuses são impotentes, uma boa oportunidade para voltar o seu coração para o Deus verdadeiro. As boas novas estão sendo anunciadas, ainda que de forma dolorosa. O nosso subtópico 2, chuva de pedras grandes, capítulo 9, versículo 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal, que se acharem no campo e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. O versículo 14 diz: mandarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Calvino, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: não atacariam simplesmente a cabeça e os braços, mas penetrariam no próprio coração e infligiriam uma ferida mortal. O versículo 25 diz que as pedras eram tão grandes que tudo que havia no campo morreu, seja homens ou animais. Quebrou árvores e no versículo 31 diz que até a colheita de linho e cevada foi afetada. Um dos deuses confrontados por esta praga foi Osíris, que possuía uma de suas atividades associada à vegetação. E pela cultura egípcia foi o primeiro faraó. Trovões, pedras e fogo. Algo nunca visto antes. Nunca mais essa dinastia egípcia seria a mesma. O interessante é que nos versículos 15 e 16, o Senhor mostra a Faraó que, se quisesse, já teria resolvido tudo, livrado o seu povo. Mas ele tinha uma intenção superior: fazer o seu nome conhecido. No versículo 21, já o versículo 21 mostra que alguns oficiais de Faraó temeram ao Senhor e guardaram o seu rebanho e os seus trabalhadores. Os que, como Faraó, estavam com o coração endurecido, pagaram para ver. E aí nós vamos para o nosso subtópico 3, a reação de Faraó, capítulo 9, versículo 34. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. No versículo 27, Faraó manda chamar Moisés e Arão e diz reconhecer seu pecado e o pecado do povo, e também que Deus era justo pelo que estava acontecendo. E ele diz mais: eu pequei. Veja que foi exatamente o que Saul falou em 1 Samuel, no capítulo 15 e no versículo 24, e também Judas Iscariotes, lá em Mateus, no capítulo 27 e no versículo 4. Como costumamos dizer, foi só uma declaração de boca para fora. Assim que a praga cessou, continuou
a dureza do seu coração. Não houve um arrependimento verdadeiro que fosse capaz de produzir mudança de vida. Por vezes, as pessoas agem assim também. Enquanto estão passando por enfermidades, dificuldades, algum problema que não conseguem resolver, buscam ao Senhor, congregam, leem a Bíblia, oram. Logo que tudo é resolvido, voltam à vida anterior. Havia apenas um interesse, não uma conversão verdadeira, um arrependimento para a salvação. Mas, como o Faraó não enganava nem a Moisés, pois no versículo 30 Moisés diz que sabe que Faraó e seus oficiais não temem ao Senhor, também não pode o homem enganar a Deus. Um dia o juízo chegará. A nossa lição termina dizendo: arrependimento, se autêntico, abrangerá duas coisas: tristeza por causa do pecado e um desejo por completa mudança de vida. E a nossa aplicação pessoal: não fosse o grande amor de Deus e o seu glorioso poder, Satanás nunca teria nos deixado sair do Egito. Reconheçamos e glorifiquemos a Deus por sua grande salvação nas nossas vidas e por seu glorioso poder que vence e nos liberta do inferno e do pecado. Glória a Deus. Deus nos amou e nos libertou. Assim como o povo de Israel, jamais nós conseguiríamos. Que o nosso coração se encha de gratidão, que nossas vidas sejam para o louvor da sua glória, que possamos ser usados para libertar outros da escravidão do Egito. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a participação de todos vocês. Estaremos juntos, se Deus nos permitir, na próxima lição. Fiquem na paz do Senhor Jesus.